Meus caros irmãos e amigos, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical, pastores e companheiros de ministério, irmãos e irmãs que sempre nos acompanham neste canal, e você que está nos conhecendo hoje, eu saúdo a todos vocês com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. É com muito prazer e alegria que estamos aqui para iniciarmos o terceiro trimestre de 2023. Estudaremos neste trimestre sobre a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia? Repetindo, a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia? Estudaremos nessa oportunidade a primeira lição, que tem como título A Igreja diante do espírito da Babilônia. Amados irmãos, após estudar durante todo um trimestre sobre a família, neste momento nós iniciaremos um estudo sobre a igreja, sobre o posicionamento da igreja diante do que nós temos visto nos últimos tempos. Uma pressão política, religiosa, cultural e econômica sobre a Igreja de Cristo, querendo tirar cada vez mais a liberdade dos cristãos de atuarem neste mundo, de influenciarem neste mundo. É o espírito da Babilônia, o espírito que contraria tudo aquilo que provém de Deus. E nós precisamos ter um posicionamento adequado, um posicionamento firme contra o avanço de ideologias, contra o avanço de ideias que deturpam o texto sagrado. Iremos estudar lições preciosas e você, meu caro irmão e irmã, não pode perder nenhuma dessas lições. Você não pode deixar de estudar durante esse trimestre, porque você terá lições com assuntos bem atuais. Enfim, quero também, nesta oportunidade, aproveitar e agradecer a você que está conosco aqui neste canal e vamos orar para que Deus possa nos dar uma aula abençoada e um trimestre abençoado. Pegue a sua Bíblia, pegue a sua revista e acompanhe conosco a aula. Mas antes de tudo, vamos orar ao Senhor? Vamos falar com Deus? Oremos. Pai, no nome de Jesus, te agradecemos a oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos mais uma vez aqui, Senhor, para iniciarmos um novo trimestre, o terceiro trimestre de 2023. Que a tua bênção esteja sobre nós, que o teu poder esteja sobre nós, que o teu Espírito nos inspire e que cada aula, Senhor, deste terceiro trimestre possa nos capacitar, possa nos dar, Senhor, direcionamento e instrução adequada para nos portarmos como Igreja de Cristo nestes últimos tempos. Assim oramos e te agradecemos no nome de Jesus, o teu amado e querido Filho. Amém e amém. Meus irmãos, sempre quando começa um trimestre, nós precisamos conhecer o comentarista do trimestre. O comentarista desse trimestre é o pastor Douglas Roberto de Almeida Batista, mais conhecido como Douglas Batista. Ele é pastor, líder da Assembleia de Deus de Missão do Distrito Federal, doutor em Teologia Sistemática, mestre em Teologia do Novo Testamento, pós-graduado em Docência do Ensino Superior e Bibliologia, e licenciado em Educação Religiosa e Filosofia, presidente da Sociedade Brasileira de Teologia Cristã Evangélica, do Conselho de Educação e Cultura da CGADB e da Ordem dos Capelães Evangélicos do Brasil. Além disso, é segundo vice-presidente da Convenção dos Ministros Evangélicos das Assembleias de Deus de Brasília e Goiás, além de diretor-geral do Instituto Brasileiro de Teologia e Ciências Humanas. A fonte dessa informação é o site da CPAD, da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Eis aí então o servo de Deus que comentou estas lições e nós precisamos orar por ele para que Deus possa lhe dar graça, unção, para que ele continue produzindo materiais como este, que trazem para nós elucidação, trazem para nós inspiração. Assim, que o Senhor possa abençoar o pastor Douglas Batista e a sua família e a igreja que está sob a sua responsabilidade. Prosseguindo, meus amados irmãos, nós precisamos conhecer também o que iremos estudar neste trimestre. Teremos
preciosíssimas lições no que tange ao posicionamento da igreja em relação ao espírito da Babilônia, ao espírito do anticristo, que já cerceia a liberdade da igreja em muitos lugares e também em nosso Brasil. Então estudaremos nesta lição de hoje a igreja diante do espírito da Babilônia. Depois, na lição 2, a deturpação da doutrina bíblica do pecado. Depois, na lição 3, o perigo do ensino progressista. Depois, na lição 4, quando a criatura vale mais que o Criador. Na lição 5, a dessacralização da vida no ventre materno. Número 6, a desconstrução da masculinidade bíblica. Lição número 7, a desconstrução da feminilidade bíblica. Lição número 8, transgênero. Que transrealidade é essa? Lição número 9, uma visão bíblica do corpo. Lição número 10, renovação cotidiana do homem interior. Lição número 11, cultivando a convicção cristã. Lição número 12, sendo a igreja do Deus vivo. E a última lição, o mundo de Deus no mundo dos homens. É a 13ª e última lição. Eu creio que você, caro aluno e professor da Escola Bíblica Dominical, notaram que os temas são atualíssimos. Então, você que é professor da Escola Dominical, prepare-se. Você precisará pesquisar, você precisará buscar fontes fidedignas para comentar estas lições que abordam temas polêmicos. Sendo assim, o professor deve se capacitar para poder ministrar esta aula para que não haja dúvidas e sim haja convicção das verdades sagradas que nos ajudam a enfrentar o espírito da Babilônia que está imperando neste mundo. Vamos então prosseguir e agora sim vamos para o texto áureo da lição de hoje. Lição, a igreja diante do espírito da Babilônia, tem como texto áureo o que está em Apocalipse, capítulo 17, versículo 5, que diz: E na sua testa estava escrito o nome, Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Apocalipse 17, 5. Vamos repetir? E na sua testa estava escrito o nome, Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Vamos então à nossa verdade prática. Diz assim: a igreja deve resistir ao espírito da Babilônia presente no cenário atual. Isso deve ser feito por meio do compromisso inegociável com a autoridade da palavra de Deus. Vou ler novamente para você. A igreja deve resistir ao espírito da Babilônia presente no cenário atual. Isso deve ser feito por meio do compromisso inegociável com a autoridade da palavra de Deus. Vamos então à leitura bíblica em classe, que se encontra no livro de Apocalipse, ou o livro da revelação do Senhor Jesus Cristo, capítulo 17, versículo 1 a 6, que diz: E veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome, Mistério,
a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. Vamos então aos objetivos da nossa lição. Primeiro, apresentar os significados de Babilônia. Segundo, elencar os sistemas que formam o espírito da Babilônia. Terceiro e último objetivo, demarcar a posição que se espera da igreja nesse contexto. Vamos então à introdução da nossa lição. Faça o seguinte, meu caro professor, tenha nas suas mãos uma caneta, tenha nas suas mãos a revista da EBD, tenha nas suas mãos um exemplar da Bíblia e vamos acompanhar esta lição. Eu já digo de antemão para o caro professor e aluno que nós temos muitos versículos bíblicos nesta lição. É claro que aqui não poderemos ler todos os versículos e você em aula também não deve fazer isso, mas é bom termos uma lição com muitos versículos, porque nós temos assim o comentarista embasando a sua argumentação em fundamentos bíblicos. E isso é de suma importância para nós que estudamos na Escola Bíblica Dominical e para nós que lecionamos na Escola Bíblica Dominical. Vamos, portanto, à introdução. O Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo, cujo propósito é mostrar as coisas que brevemente devem acontecer. Por ser de natureza escatológica, o livro não é de fácil interpretação. Por isso, convém esclarecer que nesta lição não se pretende identificar a Babilônia literal, nem listar os eventos da grande tribulação. Nosso objetivo é alertar a igreja acerca dos aspectos gerais do espírito da Babilônia presente no cenário global em que vivemos. O comentarista, logo na introdução, ele diz que não vai abordar os fatos, os eventos da grande tribulação. Por quê? Porque, de fato, o livro de Apocalipse ele tem algumas divisões. Do capítulo 6 ao capítulo 16, nós temos sim o relato da grande tribulação. O capítulo 17 e 18, eles são específicos. Eles são mais um dos muitos parênteses que temos no livro de Apocalipse. Ele vai falar exatamente da Babilônia e da influência do anticristo. Ele vai falar da mãe das prostituições. Ele vai mostrar, como veremos nessa lição, quais são as características desta Babilônia. E o autor, o pastor Douglas Batista, ele aproveita essas características e identifica essas características no mundo que nós estamos vivendo hoje. E é isso que nós vamos ver nessa lição, como o espírito da Babilônia já está presente, assim como nós temos o espírito do anticristo já presente no mundo, apesar da pessoa do anticristo não se manifestar ainda e não vai se manifestar enquanto a igreja estiver aqui, mas o espírito da Babilônia já opera e opera de forma clara e específica. Você verá quando estudar esta lição. Vamos então ao primeiro tópico da lição, Babilônia e seus significados. Primeiro item do primeiro tópico, a grande prostituta. A personagem é apresentada como a grande meretriz, com a qual os reis da terra se prostituíram. No texto bíblico, destacam-se 3 termos gregos. Esses 3 termos estão ligados à prostituição. Porné, que é prostituta, pormeo, que é prostituir-se, e porneia, que é prostituição. Na mensagem dos profetas do Antigo Testamento, essas expressões apontam para a idolatria, isto é, a prostituição espiritual. Em Apocalipse, as muitas águas onde a prostituta se assenta simboliza multidões seduzidas pela idolatria, paganismo e sua oposição à fé cristã. Assim, a prostituta é identificada como uma das facetas da imoralidade e do falso sistema religioso representado pelo espírito da Babilônia. Irmãos, o livro que eu recomendo para os irmãos ler
é Apocalipse, versículo por versículo, do pastor Severino Pedro da Silva. Eu tenho um exemplar antigo comigo, estou sempre pesquisando neste livro a respeito do Apocalipse. O pastor Severino Pedro da Silva, ele diz que o capítulo 17 de Apocalipse se refere ao sistema religioso. Esta mulher, segundo o pastor Severino, seria o sistema religioso que o anticristo vai implementar na terra quando ele assumir, de fato, o governo da terra por 7 anos. Assim, o pastor Severino Pedro da Silva destaca o caráter religioso. Isso vai ser muito importante para nós entendermos o que está acontecendo no mundo atual. Então, temos a grande prostituta, temos a Babilônia se identificando como grande prostituta e mãe das prostituições e abominações da terra, ou seja, o povo levado, induzido por Satanás, se levanta contra Deus e implementa de várias formas uma religião que contraria tudo aquilo que provém de Deus. E tem como personagem também um elemento político, que é o anticristo. Então temos o quê? Temos o elemento religioso e o elemento político, que vai influenciar também no cultural e no econômico. Veja que essa lição ela é importante demais para que você tenha base para estudar este trimestre. Prosseguindo, segundo item do primeiro tópico, a mulher e a besta escarlata. A mulher montada sobre a besta é a descrição da grande prostituta. Ela se veste de púrpura e escarlata, o que significa reinado e luxo. Ela também se adorna com ouro, pedras preciosas e pérolas, o que significa o materialismo e o poder econômico. O cálice em sua mão diz respeito às abominações e às imundícias da sua prostituição, o que representa toda a forma obscena e impura de contaminação moral e espiritual da sociedade. Veja, meus amados irmãos, que já nesta tela você consegue perceber o quê? O materialismo, o poder econômico, a ostentação, a contaminação moral e espiritual que está acontecendo no mundo. Por isso, o nosso comentarista diz: estamos já com o espírito da Babilônia dominando este mundo, porque o materialismo ele está exacerbado. O poder econômico, acima de tudo, busca-se apenas o lucro e, às vezes, prejudicando os menos favorecidos. Veremos isso nessa lição. Temos o quê? A obscenidade, a imoralidade crescendo assustadoramente e sendo tratado como coisa normal. Isto é reflexo de que realmente o mundo está dominado pelo espírito da Babilônia. Continuando, a fera na qual a mulher está montada é a besta, que saiu do mar. Trata-se do anticristo, que, pelo poder de Satanás, faz oposição a Jesus. Ele profere blasfêmias em consciente repulsa ao senhorio de Cristo. Suas 7 cabeças e 10 chifres simbolizam os poderes do mundo e a sua força política. A união entre o cavaleiro, mulher, e a montaria, besta, simboliza a nefasta força dos sistemas religioso, econômico e político do espírito da Babilônia. Então nós temos nestes personagens retratado o quê? O poder econômico, a influência religiosa, a política sendo dominada de forma contra os princípios cristãos, contra os ensinamentos divinos. É o que veremos durante esta lição. Prosseguindo, vamos ao terceiro item do primeiro tópico, mistério, a grande Babilônia. Na sequência da revelação, o nome da prostituta é desvendado. Mistério, a grande Babilônia. O termo mistério indica que o nome Babilônia não é meramente geográfico, mas simbólico. Babilônia é descrita como grande porque é poderosa e de vasto alcance. Refere-se à mãe das prostituições e abominações da terra. Ela é a mentora de toda a rebelião contra Deus e a consequente depravação da sociedade.
Babilônia é a responsável pelo assassinato dos santos e das testemunhas de Jesus. Isso é importante. Babilônia é descrita como aquela que persegue os santos, como aquela que persegue as testemunhas do Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, o que estamos vivendo nos nossos dias é verdadeiramente a influência do espírito da Babilônia. Porque nós temos visto, até mesmo em nosso Brasil, muitos pastores, testemunhas fiéis do Senhor Jesus Cristo, sendo perseguidos por causa de um discurso, por causa de uma pregação, por causa de uma palavra. A liberdade só existe para falar contra a igreja. Mas quando a igreja fala contra o pecado, a liberdade não existe. Ela é questionada, ela é criticada. E muitos dos nossos pastores, líderes influentes no Brasil, estão respondendo processos. Por quê? Porque não deixaram de pregar e de falar a verdade. Continuando, simboliza o espírito da perseguição e da desconstrução da fé bíblica. Essa palavra desconstrução, ela está muito em voga nos últimos tempos. Desconstruir a fé cristã, desconstruir a fé bíblica, é fazer com que a Bíblia seja reputada como nada, como apenas mais um livro sagrado, a ponto de haver quem queira mudar a Bíblia, alterar o texto sagrado, por considerar que a Bíblia está ultrapassada, que a Bíblia precisa ser revista, reescrita, e alguns até já reescreveram textos sagrados para atender a uma parte da sociedade que quer viver uma vida licenciosa, que querem viver uma vida de pecado, mas não estão de acordo com as exigências ortodoxas da palavra de Deus. E nós vamos mostrar no final desta aula que é importante termos a ortodoxia bíblica, ou seja, a doutrina reta, a doutrina correta, que faz com que o homem e a mulher sejam fiéis e tementes a Deus neste mundo perverso. Terminando esta tela, temos: não se trata apenas de uma cultura sem Deus, mas de uma cultura contra Deus. Assim, o espírito da Babilônia é um sistema global deliberadamente anticristão. Vamos então para o segundo tópico da lição: o espírito da Babilônia. Primeiro item do segundo tópico: no sistema religioso, depois veremos no sistema político e cultural e, por fim, veremos no sistema econômico. É o que nos reserva este segundo tópico da lição. Vamos lá, no sistema religioso. O espírito da Babilônia faz com que as pessoas sejam seduzidas pela prostituição espiritual. Nesse sentido, o culto ao ego. A criatura toma o lugar do Criador, como veremos em uma lição. O culto ao ego torna o ser humano amante de si mesmo, do dinheiro e dos deleites, como está dito em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 2 a 4. Homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Além disso, o argumento de liberdade, entre aspas, estimula a devassidão por meio do afrouxamento da moral. Tudo é permitido, tudo está, entre aspas, liberado nesse país que nós vivemos, onde se cunhou uma frase: é proibido proibir, e agora os homens estão fazendo, por exemplo, obras de arte em que o homem fica nu e crianças ficam ao redor deste homem nu, observando-o como se fosse um objeto, como se fosse uma obra de arte. É o afrouxamento moral que estamos vivendo em nossos dias. Tem mais. O ecumenismo doutrinário provoca a erosão da fé bíblica. O ecumenismo, a ideia de juntar e unir as religiões e ter uma religião única, agrupar todos os deuses em um só credo e promover uma religião única. Isso, meus amados irmãos, é prenúncio do anticristo. Isso é prenúncio de que tudo que foi revelado no Antigo Testamento e também no Novo Testamento sobre o anticristo e a sua forma de atuar religiosamente, implementando e exigindo dos homens uma adoração que contraria os princípios bíblicos,
Pessoalmente, eu posso dizer que já fui convidado para participar de um culto ecumênico. E é claro, nós rejeitamos participar daquela reunião porque era a reunião de credos completamente adversos. E nós não podemos, irmãos, fazer com que a verdade sagrada seja relativizada. E assim vem a próxima palavra, o relativismo. O relativismo rejeita a doutrina dos apóstolos e a autoridade bíblica. Vem mais, o humanismo interpreta e ressignifica os mandamentos divinos. E, por último, o sincretismo mistura o sagrado e o profano. Veja o que nós temos destacado: culto ao ego, afrouxamento da moral, ecumenismo, relativismo, humanismo e sincretismo religioso. Tudo isso faz parte do espírito da Babilônia que está dominando o mundo e nós temos que resistir e não nos deixar levar por estas ideias malignas que se implementam nos dias atuais. Assim, tudo passa a ser permitido e a verdade é desconstruída. Em consequência disso, a igreja verdadeira é brutalmente perseguida. No sistema político e cultural, o espírito da Babilônia exerce forte influência na política e na cultura. Pautas progressistas de inversão de valores são impostas em afronta à cultura cristã, tais como, o nosso comentarista cita, apologia ao aborto, ideologia de gênero, legalização das drogas e da prostituição. Meus amados irmãos, são ideias contrárias ao princípio da vida, são ideias contrárias à formação maravilhosa de Deus, que foi um homem para uma mulher para um homem. Contra isto vem a ideologia de gênero, tentando separar a pessoa dentro de si mesma. Ele nasceu homem, mas ele quer ser mulher. Ele nasceu mulher, mas quer ser homem. E alguns chegam a dizer, não, ele pode não querer ser mulher e ser homem sempre. Ele pode querer ser homem durante um tempo e mulher durante um tempo. Ou ele pode querer ser os dois ao mesmo tempo. As ideias são muitas. Quando se fala em ideologia de gênero, e teremos uma lição específica sobre isso, mas é bom que você leia, que você se atualize, para que você possa estar apto para lecionar esta lição. Legalização das drogas e da prostituição. Vemos tempos em que muitos estão defendendo, sim, que as drogas precisam ser liberadas, os jovens podem consumir livremente, mas está comprovado cientificamente que as drogas, elas destroem a moral do indivíduo, elas destroem a família do indivíduo. Então, não podemos aceitar de modo algum estas pautas como algo que vai trazer benefício para a sociedade. Pelo contrário, trará mais destruição. Continuando, logo, o patrulhamento ideológico estigmatiza como fundamentalista quem ousa discordar dessas pautas. Nós temos sido considerados, meus amados irmãos, como fundamentalistas, como radicais, como pessoas que estão sendo exigentes demais com o homem moderno. O homem moderno, ele é híbrido. O homem moderno, ele é maleável. O homem moderno, ele é flexível. O homem moderno é o homem que se adapta a todas as situações. Irmãos queridos, isto é pernicioso e tem levado a sociedade a uma confusão mental. E muitos estão sendo vítimas dessas ideias e ideologias que contrariam princípios sagrados, divinos e da própria vida. Continuando, a censura contra quem defende os valores bíblicos, a grande mídia, as artes, a literatura e a educação promovem o doutrinamento contrário à fé cristã. O que os jovens estão ouvindo nas universidades é algo assustador. É algo que confronta realmente quem quiser ser cristão de fato. As academias estão sendo dominadas por esses pensamentos, por essas ideologias que nós citamos acima. Continuando, coagida pelo politicamente correto, a sociedade assimila e defende a, entre aspas, nova cultura. Nesse contexto, cristãos são perseguidos e julgados.
Por que somos perseguidos e julgados? Porque nós temos um compromisso com Deus. Nós temos um compromisso com o Deus que não muda, com a palavra de Deus que não falha, com o Deus que realmente sustenta este universo com suas poderosas mãos e que estabeleceu leis, como a lei da gravidade, que não pode ser mudada. Assim também as leis divinas, os mandamentos de Deus são para todo o sempre. Então, não podemos aceitar, não vamos assimilar e nem defender esta, entre aspas, nova cultura, porque ela contraria princípios sagrados. Continuando, vamos então para o sistema econômico. O livro de Apocalipse registra o enriquecimento dos mercadores por meio da exploração da luxúria e da licenciosidade do espírito da Babilônia. Ele mostra como o comércio e o governo subornam os cidadãos por avareza, dinheiro. As pessoas são motivadas a levar vantagem financeira ilícita e imoral em prejuízo do próximo. A sociedade é extorquida em troca de satisfação dos prazeres pecaminosos e consumismo desenfreado. Nesse sentido, o materialismo, os deleites e a autossuficiência conduzem o ser humano a confiar no dinheiro, que, segundo a Bíblia, é a raiz de toda espécie de males. Mas o homem busca possuir cada vez mais ilicitamente e assim vai avançando, porque confia que o dinheiro irá resolver todos os seus problemas. Continuando, e os que controlam a economia impõem embargos, tributos e multas em desfavor do cidadão impotente. É o que vemos em nossos dias, meus amados irmãos. A economia está a favor daqueles que exploram, a economia está a favor daqueles que detêm os meios de produção. Enfim, a sociedade acaba sendo explorada e mais explorada por causa da ganância daqueles que detêm o poder econômico. Continuando, terceiro e último tópico da lição, a posição da igreja diante do espírito da Babilônia. Vamos então ver como devemos nos posicionar. A nossa revista traz 3 instruções claras. Primeiro, não negociar a ortodoxia bíblica. Segundo, formar o caráter de Cristo. E terceiro e último, aguardar a volta de Jesus. Vamos ao primeiro, não negociar a ortodoxia bíblica. A palavra ortodoxia vem do grego ortos, que significa correto, e da expressão doxa, que significa crer. A junção dos termos traz a ideia de crença correta. Nesse aspecto, a ortodoxia cristã tem a Bíblia Sagrada como a suprema e inquestionável árbitra em matéria de fé e prática. Por conseguinte, a igreja precisa reafirmar a verdade bíblica como valor universal e imutável. Passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar, disse o Senhor Jesus. Assim, por meio do estudo bíblico sistemático e doutrinário, torna-se possível capacitar o crente para enfrentar o espírito da Babilônia e suas ideologias contrárias aos valores absolutos da fé cristã com mansidão, temor e boa consciência. Ou seja, o que precisamos? Doutrinar, ensinar sistematicamente nosso povo para que eles tenham firmados na sua mente e no seu coração as verdades sagradas e nenhum vento de doutrina o leve a pensar diferente do que está registrado nas Sagradas Escrituras. Formar o caráter de Cristo. O caráter cristão refere-se à nova vida, modo de pensar e agir daqueles que pertencem a Cristo. Nesse aspecto, torna-se necessário enfatizar que é o fruto do Espírito que desenvolve o caráter do salvo. Jesus ensinou que é pelo fruto que se conhece uma árvore. Não por acaso o apóstolo Paulo observa que o melhor antídoto contra o veneno e o jugo do pecado é andar no Espírito, disse Paulo aos Gálatas.
andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. A falha na formação moral do caráter produz pseudocristãos escravizados pela carne. É o que nós falamos há pouco. Pessoas que se dizem cristãos, mas estão dominados pelas obras da carne, pela impureza, pela lascívia. Isso contradiz os ensinos do Senhor Jesus Cristo e de Paulo sobre o pecado. Aliás, falaremos sobre o pecado na segunda lição deste trimestre e mostraremos como que está sendo deturpado o conhecimento bíblico a respeito do pecado. A flexibilização das ideias do pecado está destruindo muitos crentes. Continuando, portanto, a igreja que prima pelo estudo e aplicação da palavra de Deus produz crentes espiritualmente maduros, capazes de resistir o espírito da Babilônia presente no cenário global. Então, se queremos ter crentes maduros, espiritualmente falando, precisamos então ensinar a palavra de Deus para que se forme no interior desse crente verdadeiramente o caráter cristão. Então, vamos lá. Primeiro item, nós vimos que é importante manter a ortodoxia bíblica. Segundo item, vimos que é importante a formação do caráter cristão, do cristão genuíno. Agora, por último, o nosso comentarista nos orienta o seguinte: aguardar a volta de Cristo. A dispensação da graça termina com o arrebatamento da igreja antes da grande tribulação. É isso que nós, assembleianos, acreditamos, que a igreja não passará pela grande tribulação. Acerca dos sinais que precedem a volta de Cristo, destacamos a apostasia, a inversão de valores, perseguição, guerras, fomes, pestes e terremotos. Alguém vai dizer, mas terremotos sempre aconteceram, mas a cada ano aumenta cada vez mais o número de terremotos e também os locais onde eles acontecem. Então, Cristo está próximo de vir buscar a sua igreja. Creia nisso, meu amado irmão, e viva uma vida santa e reta diante do Senhor. Diante desses eventos, o cristão é exortado a não viver desapercebido, mas a esperar o seu Senhor em oração e vigilância. Ainda requer-se do salvo, enquanto aguarda a bendita esperança, a renúncia à impiedade, às paixões mundanas e a viver, neste presente século, uma vida de autodomínio, integridade e santidade. Meus amados, diante de tudo isso que está nos cercando, nos pressionando, nós precisamos ser como o lírio entre os espinhos. Nós precisamos florescer, nós precisamos brilhar em meio a este mundo em trevas e mostrar que ainda existe solução para aqueles que porventura estão sendo dominados pelo espírito da Babilônia. Conclusão da nossa aula. Vivemos um período em que o espírito da Babilônia exerce forte influência na sociedade global. Suas ações buscam o completo domínio político, econômico, cultural e religioso em oposição aos valores da fé cristã. O avanço dessas ideologias aponta para a iminente volta de Cristo. Nesse interlúdio, é dever da igreja oferecer resistência ao mal, ensinar a doutrina bíblica e santificar-se para a vinda do Senhor. Amém! Vamos então convidar você para a próxima aula. Não perca a segunda lição do terceiro trimestre de 2023, quando estudaremos sobre a deturpação da doutrina bíblica do pecado. Veja que teremos lições profundas e lições polêmicas, mas nós estamos aqui para poder elucidar, mostrar a você, caro professor e aluno, alguns caminhos para que possamos ter uma aula proveitosa a cada domingo. Eu me despeço de você agradecendo por você estar nos ouvindo neste exato momento e que você possa compartilhar este vídeo com outros irmãos e irmãs e assim possamos alcançar mais pessoas com esta exposição que aqui deixamos para você toda a semana. Orem por nós para que na próxima semana estejamos aqui mais uma vez trazendo para você a segunda aula deste trimestre. Deus te abençoe, Deus abençoe a tua família.
Vamos estudar a palavra, vamos meditar na palavra de Deus, vamos juntos crescer na graça e no conhecimento, vamos nos fortalecer na ortodoxia da palavra, vamos nos fortalecer tendo um caráter cristão firme e vamos esperar em santidade e verdade Jesus Cristo buscar a sua igreja. Fique firme e vamos enfrentar o espírito da Babilônia. Aqui se despede o seu amigo pastor Daniel Rosa Dutra, no nome de Jesus. Amém e amém.